A maneira como o povo russo enxerga a Segunda Guerra Mundial é um tanto quanto diferente da visão ocidental. E para entender esse ponto de vista, o canal Arte da Guerra e o blog Velho General foram entrevistar um dos jornalistas brasileiros que mais conhece o cenário militar da Rússia, Cláudio Lucchesi, da revista Asas. E é essa entrevista que vocês vão ver agora. Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Cláudio, boa tarde. Você é um dos profissionais brasileiros que acho que mais teve contato com as Forças Armadas da Rússia, né, nos últimos anos. Então eu queria que você colocasse aqui para os nossos assinantes, nossos inscritos, quais são as suas impressões, como o russo vê a Segunda Guerra Mundial, como ele vê com relação ao Ocidente, etc. Bom, primeiro eu agradeço estar aqui com vocês, tá? Parabéns aí pelo canal, eu acompanho há muito tempo. Nós também te acompanhamos há muito tempo. Aliás, nós te acompanhamos há mais tempo. Você acompanha a gente. Exatamente, eu acho que é por aí. Com relação a como que a Segunda Guerra Mundial é vista, é lembrada na Rússia, né? O primeiro que na Rússia ela é chamada de Grande Guerra Patriótica. E para eles conta de 1941, quando o país foi invadido pela Alemanha, até 1945, né? O final da guerra. Como eu disse, como eu costumo dizer, a guerra na Rússia, ela realmente tem um sentido muito especial. Foi o país que mais perdeu gente na Segunda Guerra Mundial. Foram entre 24 a 27 milhões de pessoas. É muita gente, né? E sendo que desse total, 8 milhões e meio eram militares. O resto eram civis, né? Incluindo mulheres e crianças, tal. Então é muito difícil até hoje quase que impossível você encontrar uma família na Rússia que não teve um avô, que não teve parentes mortos na guerra, né? Eu diria que é impossível você encontrar uma família que não tenha tido parentes que lutaram na guerra, efetivamente, né? Então isso é um ponto que a gente tem que pensar, né? Quando ao número de mortos, né? Se você pegar o número total de mortos da Alemanha, que ficou entre 6 milhões e pouco a 7 milhões e pouco, né? No total de mortos da Alemanha, sendo que desse total, entre 4,5 a 5,5 eram militares, né? Ou seja, a maior parte dos mortos da Alemanha eram militares, assim como aconteceu com os Estados Unidos e com o Reino Unido e outras nações, né? Isso não aconteceu na Rússia. E aí o ponto crucial é isso, é que houve, dentro da Segunda Guerra Mundial, você teve efetivamente, em termos de Europa, não estou falando da Ásia, da Guerra no Pacífico, mas ali você teve efetivamente duas guerras. Uma guerra travada pela Alemanha no Ocidente, que era uma guerra, vamos dizer assim, dentro dos termos tradicionais da guerra. E uma guerra travada no leste, a guerra que foi conduzida pela invasão da União Soviética, pelo Terceiro Reich nazista, que essa era uma guerra, como eu disse, de aniquilação, era uma guerra de extermínio. Tinha muito lado ideológico, era uma guerra, né, em muitos aspectos, com características de guerra colonial. Tinha muito lado ideológico nisso aí, né? Entrou muito lado ideológico. Sim, tinha um lado ideológico muito pesado. Era o Lebensraum, né, que o Hitler falava, né, o espaço vital. Exatamente, o espaço vital, por isso que eu coloquei o aspecto da guerra colonial, né? Não, o povo eslavo, no geral, era considerado uma sub-raça, né? Então, a ideia realmente era uma guerra de extermínio, não só pelo lado da questão política, de regime comunista, nazismo e tal, mas havia o componente, eu diria até mais forte, ou tão forte quanto racial, né? E havia esse plano que vinha desde o Mein Kampf, né? Do espaço vital para o leste e tal, né, que a Alemanha via como estender, civilizar aquela parte do leste da Europa, tal, né,
Então a guerra ali foi conduzida de um modo totalmente diferente do que aconteceu no Ocidente, né? Ô, Cláudio, Bastante diferente. Eu quero pegar um gancho aqui. Que você, como brasileiro, o brasileiro é bem visto em tudo, é o gente boa em todo mundo. Os outros povos gostam muito de ver com certa simpatia o brasileiro. Mas como é que o russo vê essa questão? Como é que eles veem o Ocidente ainda hoje? Acabado a Guerra Fria, com todo esse problema da Segunda Guerra Mundial que eles sofreram muito, o que você sentiu lá da visão que o russo tem do Ocidente? Eu acho muito importante isso, porque ajuda a explicar determinadas atitudes, para a gente entender, porque eu acho que o que existe no Brasil com relação à Rússia, muita mistificação, muita gente ainda influenciada com o pensamento da Guerra Fria. Me dá a tua visão, você que esteve lá, como é que o russo vê o resto do mundo, como é que eles enxergam tudo isso? Olha, pô, até te agradeço essa pergunta, tá? Porque, assim, a primeira vez que eu estive na Rússia foi em 97, a última vez foi o ano passado, né? Tenho muitos amigos lá. Eu sempre fui muito bem recebido na Rússia, tá? E eu não estou falando daquela recepção oficial, de autoridades, aquela coisa, não. Estou falando do povo mesmo, tá? Um povo, assim, sempre fui muito bem recebido, ainda mais quando o pessoal sabia que eu era brasileiro, que falava que eu era brasileiro, nossa, aí era uma beleza, entendeu? Vinha o papo de terra do Ronaldinho, entendeu? Pelé e coisa do gênero, eu sempre fui muito bem recebido. Hoje, se você for falar, por exemplo, o ano passado, quando eu estive na Rússia, eu estava conversando com dois amigos, duas pessoas jovens, de uma geração jovem, que nasceu, inclusive, já após o final do comunismo, e quando eu comentei com eles que aqui no Brasil, até pelo meu relacionamento com Rússia, por gostar de pesquisar a história militar russa tal, às vezes o pessoal e por visitar a Rússia tal, às vezes o pessoal me chamava de comuna, vermelho, bolchevique e tal. Eles olharam para minha cara sem entender a piada. Eles perguntaram para mim qual tinha sido a primeira vez que eu tinha ido na Rússia. Eu falei, a primeira vez foi em 97. Aí eles perguntaram, mas no Brasil, você é de um partido? Eu falei, não, de jeito nenhum. Nunca. Eles não entenderam a piada. Porque para eles, que são russos, tá? Sendo que eu tive no país a primeira vez em 97, o regime comunista acabou em 91, entendeu? E hoje, absolutamente, eles não se consideram, eles olham para o país deles, eles não vê comunismo ali, entendeu? Não tem nada a ver com comunismo. Eles não entendem por que o fato de eu ir para a Rússia, alguém pode brincar comigo que eu sou comunista. Para eles isso não faz sentido. Entendeu? Eles olharam para mim como se eu fosse um marciano contando aquilo, porque para eles aquilo não fazia sentido. Onde que está a ligação? Tipo, onde está a ligação? Igual você falar, é igual você chegar, entendeu? Uma pessoa que gosta de ir na Alemanha, foi na Alemanha a primeira vez em 75, entendeu? E aí você vira e fala, então você é nazista. Sabe? Para nenhum alemão isso vai fazer sentido. Ô, Cláudio, mas essa herança da Guerra Fria aqui é muito forte, principalmente que a gente que é da mesma geração ainda, isso é muito forte. Eu vejo isso em alguns comentários que entram aqui no canal, o Albert enfrenta o mesmo problema no blog também, as pessoas ainda têm esses vícios, e é difícil. Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal num grupo, expliquei pra gente, porque tem pessoas que acham que a Rússia é um país atrasado, não tem nada disso, é um dos países que mais deu contribuição cultural para o mundo, né? Deu Tchaikovsky, deu excelentes escritores aí, Dostoiévski, o Tolstói, construíram cidades e palácios maravilhosos, é uma civilização realmente fora de série, as pessoas não conseguem enxergar isso, né? Tinha um preconceito que eu acho imbecil na minha parte, eu acho um preconceito muito bobo, né? Então deixando de aprender muita coisa boa com o russo, né? Mas continue aí, fala aí. Se você fala em russo, o cara imagina um gulag, né? É a cabeça dele é essa daí, né? Infelizmente existe isso, né? É compreensível de certa forma, sendo que
existe um desconhecimento muito grande entre os dois países, também existe um desconhecimento muito grande do russo com relação ao Brasil, né? Embora exista da parte deles uma curiosidade, uma boa vontade muito grande com relação a isso, da nossa parte é compreensível. Foram 50 e tantos anos de Guerra Fria, né? E a gente absolutamente soube o lado ocidental, sobre a propaganda norte-americana, né? Então, quer dizer, isso é compreensível, essa visão. Lamentável, né? Que isso esteja perdurando em certos círculos, mesmo após o fim da Guerra Fria, né? Porque já terminou, pelo amor de Deus, né? Isso foi em 91 que acabou o comunismo na Rússia. Mas vai demorar. Quer dizer, para a mentalidade. Então é complicado. Eu nunca me senti na Rússia num país comunista, entendeu? A primeira vez que eu fui lá, logo atrás da Praça Vermelha, entendeu? Tinha uma concessionária da Maserati, entendeu? Quer dizer, meio, né? Não é exatamente o estereótipo de um país comunista, entendeu? Quer dizer, não é assim. Você visitou os museus militares lá? Você como? visitou os museus militares, você visitou? Visitei. Eu lembro de reportagens suas. Visitei Mônino, que é da Força Aérea, visitei o Museu de Tanques de Kubinka, que é o maior do mundo, visitei o Museu Central das Forças Armadas, que é onde está, inclusive, os restos do U-2, que foi abatido lá, Francis Gary Powers. Visitei vários lugares, e visitei, claro, os museus padrão, né? O Kremlin, essas coisas que deve ser muito bonito obrigatório. Ali, muito bonito. Hã? Deve ser muito bonito ali, aquela região deve ser muito Sim, bonita. sim, sim. O país é muito bonito. E, por outro lado, existem similaridades. Eu, pelo menos, vejo muitas similaridades entre o povo russo e o brasileiro. Quer dizer, os dois são povos que sofreram muito com os seus governos, desenvolveram um certo bom humor, entendeu? O russo conta piada pra caramba a respeito de si mesmo, entendeu? Tiram muito sarro de si mesmo. Acho que foi na segunda vez que eu tive na Rússia, na Praça Vermelha, um russo me contou uma piada que ele falou assim... ele falou, quer ouvir uma piada da União Soviética? Eu falei assim, tá, não, tudo bem. Ele falou assim, o cara foi preso e foi mandado para um gulag na Sibéria. Aí quando ele chegou lá, colocaram ele numa cela com outros, e na sala tinham outros 2 caras. Aí um dos caras que estava na cela perguntou para ele, você é novato? Mas eu acho que eu te vi no Politburo. O que você está fazendo aqui? Ele falou, eu era deputado no Politburo, mas é que eu fiz uma crítica ao camarada Kamenev. Aí o cara que perguntou virou e falou assim, mas esse é esquisito, porque eu era também secretário no Politburo e eu defendi o camarada Kamenev. E o terceiro cara sentado no canto. Aí o novato que chegou virou e falou assim, você não fala nada? Aí o terceiro cara se levantou e falou, sim, prazer, eu sou o camarada Kamenev. Bem a Rússia era bem isso mesmo, a União Soviética era bem isso mesmo. Entendeu? O que defendeu, o que criticou e o próprio foram tudo parar no mesmo lugar. Vai todo mundo pro lag. Então, quer dizer, eles tiram sarro disso, entendeu? Eles têm um humor. O russo, quando você conhece o russo, ele tem um ar assim, meio muito formal, tal, mas se você tirar o verniz, você tem um cara assim, é muito latino, é muito gozado isso. Queria terminar como uma coisa que me tocou muito, falando a respeito da Segunda Guerra Mundial na Rússia. A primeira vez que eu fui, eu desci no aeroporto de Sheremetyevo e peguei a avenida em direção a Moscou, a cidade de Moscou.
E é uma avenida larga, tal, e eu tava... Quando a gente já tava, o táxi já tava dando para ver os primeiros prédios do início ali, da entrada de Moscou, tal, a gente passou do lado direito por um monumento enorme, era um troço que devia ter uns 50 metros de altura, que parecia aqueles obstáculos antitanque. E tinha, inclusive, umas coroas de flores nele. Tal. Aí, quando a gente passou por ele, como eu te disse, na avenida você já estava vendo ali os prédios de Moscou e tal. Esse monumento, ele foi erguido exatamente no lugar, tá? Que foi o posto mais avançado das tropas alemãs da Batalha de Moscou. Coisa de louco, né? Então, quando eu passei por ali, tal, putz, aquilo ali deu uma batida, porque, pô, dali eu já estava enxergando Moscou, entende? Moscou estava logo ali, entendeu? Aquele coisa foi montado, era um posto avançado alemão, uma patrulha, um posto ali, e o monumento foi feito exatamente no ponto mais avançado das tropas alemãs. E tá lá o monumento marcando isso. Então, quer dizer, pô, isso aí realmente é uma coisa que me toca, sabe? Tocou muito, entendeu? Aí, do mesmo modo que tem um museu novo que foi inaugurado no meio dos anos 90, que chama o Museu da Vitória, Victory Park, Parque da Vitória, e tem um lugar que você entra ali, que é um salão muito grande, não tem nada no salão, no meio do salão tem uma estátua, que é a pose da Pietà de Miguel Ângelo, mas é uma mãe camponesa com um soldado, filho, morto no colo, né? E o teto é uma luz baixa, e o teto são umas gotinhas de cristal de penduradas pelo teto, mas aquilo cobre o teto inteiro, né? E aí essas gotinhas são as lágrimas da pátria por cada uma das vidas perdidas na guerra. Eles sofreram muito, cara. Então, quer dizer, sabe? Então você vê hoje, você vê lá quando às vezes você vê assim, aqueles velhinhos, hoje bem velhinho, de uniforme e tal, meu, o jeito que o pessoal trata aqueles velhinhos com respeito, entendeu? No show aéreo de Moscou, teve um que chegou lá, que eu entrevistei, que voou na Segunda Guerra Mundial, um piloto de caça, tudo. Nossa, todo mundo parou, entendeu? Quer dizer, inclusive as autoridades militares atuais, todo mundo parou pro velhinho chegar, entendeu? Sentar no lugar dele, todo mundo cuidando. Porque, sabe, é uma coisa, entendeu? O russo estava lutando, antes de mais nada, o soviético estava lutando pelo país dele. Não era pelo Stalin, entendeu? Era pelo país dele. O país dele tinha sido invadido. Eles têm um amor por aquilo fora de série, né? Eles têm um amor por aquilo fora de série. Eles estavam lutando pela fazenda, pela casinha, entendeu? Pelo vilarejo em que moravam os pais, entendeu? Era isso que eles estavam lutando. Entende? E que foi varrido. Entende? Então, quer dizer, foi um sofrimento muito grande, eles têm um respeito muito grande por isso, eu acho admirável. Entende? E isso, de novo, fora de conotação ideológica, entendeu? Não é a conversa não é por aí. Eu acho que quem passou por esse trauma, um povo que passou por esse trauma, isso marca muito, né, Cláudio? Marca muito. Sim. Marca muito. Com certeza. Geração para geração. Ô, Luquezzi, eu quero deixar para uma segunda entrevista agora, você falar da Rússia de hoje, tá? A Rússia desses dias, tá? Então a gente já vê aí, a gente faz aí na semana que vem, ou no começo de junho agora, uma segunda entrevista para você falar das Forças Armadas da Rússia, das inovações deles, as novas aeronaves, tá? Então eu conto com a sua volta aqui no canal Arte da Guerra, no Velho General. Bom, pessoal, o Cláudio Luquezzi deve voltar em outras entrevistas aqui no canal Arte da Guerra, mas é interessante que vocês estudem um pouco a história da Rússia, dêem uma olhada aí na visão que eles têm da Segunda Guerra Mundial, que é muito diferente do Ocidente, tá? E entender essa visão, tá?
ajuda a compreender como a Rússia lida com o Ocidente. Existe uma desconfiança mútua de ambos os lados e é necessário se olhar esses povos, essa história toda, sem ideologia, sem achismos, sem preconceitos. É necessário entender a história e não julgá-la.